Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, boa noite. Boa noite. É muito bom estarmos de volta nessa casa abençoada de Dom Tomé, aqui em Porto Alegre, nessa noite de quarta-feira, onde nós viemos participar deste banquete espiritual. A espiritualidade está em festa e nós somos convidados, e nós devemos aproveitar esse momento sublime de confraternização espiritual em torno do aniversário desta casa. 110 anos, mais de um século, não é pouca coisa. Eu mesmo, que não sou um marinheiro de primeira viagem e portanto não cozinho na primeira fervura, quando eu nasci a casa já tinha 50 anos. É uma jornada de bons serviços prestados nos dois planos da vida. A casa espírita, meus irmãos, funciona como um posto de aduana entre dois países, o mundo físico e o mundo espiritual. Muitas coisas acontecem nessa transição de fronteira entre a vida e a morte, ou entre a vida e a vida depois da morte, porque tem muitos espíritos que precisam renascer, mas não estão suficientemente ainda preparados para esta oportunidade, renascer na carne. E um desses espaços abençoados em que o espírito desencarnado pode ser preparado, reeducado para renascer, é exatamente a casa espírita. Então é possível que muitos de nós tenham se tratado espiritualmente como espíritos desencarnados na Sociedade Espírita Dom Tomé, para depois reencarnarmos em melhores condições. E quantos da primeira leva da história desta casa que hoje já nos dão suporte espiritual no trabalho, nas atividades mediúnicas, na evangelização, em atividades da matriz, porque a casa espírita que nós sentamos nas cadeiras, pagamos a água e a luz e viemos aqui semanalmente, essa edificação é a filial, porque a matriz da casa espírita é na dimensão espiritual. Às vezes a matriz está assentada no mesmo espaço da filial física, mas não necessariamente. É possível que a matriz da casa espírita esteja instalada numa colônia espiritual. Então tem muitos companheiros da primeira hora de fundação da casa que já retornaram para a espiritualidade e trabalham nos bastidores da outra dimensão na casa espírita, né? E é possível até, meus queridos irmãos, que muitos companheiros da primeira hora tenham desencarnado, trabalhado e já está reencarnado de novo entre nós. Quando a gente vai viajar para um país que a gente não está habituado, a gente precisa se preparar para a viagem. E uma das coisas mais importantes é a questão do idioma. Nós vamos para os Estados Unidos, ou vamos para um país da Europa, ou da Ásia, e lá não é o idioma que a gente fala. Então a gente tem que se preparar, fazer um curso preparatório, enfim, para poder viver e conviver melhor no outro país. Assim também se dá em relação à pátria espiritual. Ainda que a gente veio de lá, mas graças ao esquecimento do passado e também por uma imposição dos implementos orgânicos, em especial o sistema nervoso central, a gente bloqueia a nossa memória e a nossa capacitação para viver na espiritualidade. Mergulhamos na carne e nos habituamos à vida material
a ponto de pensarmos e sentirmos que a verdadeira vida é a vida material. Então é importante que a gente faça uma preparação antes de ir para o país da espiritualidade. Existem vários setores e ambientes na Terra possíveis de fazer essa preparação, mas a escola mais especializada nesse quesito é a casa espírita, pode crer, porque a gente fala na casa espírita o idioma do país da espiritualidade. Obviamente que para eu me dar bem em Londres, não basta falar inglês, é necessário outros requisitos, tipo qualificação, né? Adaptação à cultura, aos costumes daquele povo. Mas o primeiro passo é o idioma. E na casa espírita a gente tem essa oportunidade de desenvolver o idioma acerca da vida no mundo espiritual. Por isso, nós somos privilegiados, porque tomamos contato em algum momento com a doutrina espírita e estamos dentro de uma casa espírita, participando das atividades maravilhosas, e neste momento, neste mês, alusivo aos 110 anos da casa. Parece que eu vim fazer palestra aqui no Dr. Melo nos 90 anos da casa. Então já faz uns dias que eu estou rodando por aí. Conta-se que Chico Xavier entrou numa livraria em Pedro Leopoldo, ainda no início da sua jornada mediúnica, e já tinha algumas obras psicografadas, e já gerava uma espécie de fama na pequena cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. E então ele entrou numa livraria e começou a olhar alguns livros, algumas estantes, e dois vendedores jovens começaram a discussão. Um dizia assim: está vendo aquele homem ali? É aquele médium famoso Chico Xavier. E o outro olhou e disse assim: capaz, nem pensar, não é o Chico Xavier. Não, mas eu conheço, é o Chico Xavier. E o outro olhou com ar de desdém e disse assim: sem chance, está enganado, esse não é o Chico Xavier. E naquela discussão, aquele que dizia não ser o Chico Xavier não se conteve e abordou o Chico com ar de orgulho, olhou o Chico dos pés à cabeça e disse assim: você não é aquele médium do Chico Xavier, né? E aí o Chico olhou para ele e disse assim: quem me dera se eu fosse o Chico Xavier. E aí o jovem voltou para o outro cheio de prepotência e disse: te falei, capaz, sem chance. E o outro: mas como? O outro tinha certeza que era. Então o outro humildemente se acercou do Chico Xavier: boa tarde, senhor, tudo bem? E humildemente olhou e disse assim: por acaso você não é aquele médium Chico Xavier? E o Chico disse: muito prazer, eu sou o Chico Xavier. Jesus ensinou que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. O ressurgimento de Jesus nos evangelhos, na narrativa dos evangelhos, Jesus adulto, porque Jesus aparece no evangelho até os 12 anos de idade, participando das atividades de carpintaria com o seu pai José e fazendo algumas pregações, alguma sinagoga lá na Judéia e na Galiléia. E depois Jesus some da narrativa dos evangelistas e ele ressurge perto de 30 anos. E ele ressurge numa fila. Eu nem tinha pensado nisso. Olha aí o ensinamento para nós, né? Jesus, quando vai se preparar para a missão, ele entra numa fila, né? E a gente está sempre se queixando das filas. E essa fila era à beira do Rio Jordão, onde o seu primo João, o Batista, estava batizando as pessoas. Mas João Batista percebeu que uma luz do alto incidia diretamente sobre alguém na fila. Então ele espiou e disse assim: ei, você passe à frente.
porque na realidade você que tem que me batizar. E Jesus disse: não, eu não sou melhor do que ninguém, vou ficar na fila até chegar a minha vez e você vai me batizar que nem os outros. Humildade. Aí começa o messianato. A missão de Jesus começa aí, aos 30 anos de idade. Ora, então Jesus sempre ensinando a humildade. Essa humildade que a gente tem no movimento espírita, um exemplo maravilhoso que é Chico Xavier. Porque incrivelmente quem sabe muito diz que não sabe, porque reconhece que do muito que sabe é pouco diante de tudo que tem para saber. Então tem uma fala paradoxal que as pessoas muitas vezes não entendem o verdadeiro significado, que diz assim, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu leio, quanto mais eu conheço, menos eu sei. Não é verdade. Talvez dê para negociar que é meia verdade. Porque quanto mais eu sei, mais eu sei. Quanto mais eu aprendo, mais eu leio, mais eu conheço. Entretanto, se eu volto na minha infância de 8, 10 anos de idade, na minha terra natal em Cachoeira do Sul, eu lembro de uma ponte que tinha perto da minha casa na Vila Barcelos, né? E quando eu morava lá, essa ponte para mim, ela era enorme. E eu tomava banho na sanga e quase me afogava. Quantas vezes meu pai me salvou na sanga, me ensinando a nadar? E aquela sanga era enorme, chamava-se o Alumim, e aquela ponte era gigantesca. E o tempo passou. De muitas voltas que eu já dei pela vida, eu já fiz a travessia da ponte Rio-Niterói, são 13 quilômetros a ponte. E no ponto mais alto da ponte, Rio-Niterói, ela tem 80 metros de altura. E dependendo do vento, a ponte balança. E eu passei lá. O que isso quer dizer? Relatividade. Então, todo o conhecimento que eu tenho adquirido, ele é maior na medida em que o universo que eu abarco é menor. Mas na medida que eu cresço, que eu me desenvolvo, o universo, eu percebo que o universo é muito maior do que eu imaginava. E quando eu mensurava psicicamente um universo X, eu tinha razoavelmente um controle de 40% desse universo pequeno que eu conhecia. E hoje que o universo multiplicou centenas de vezes, aqueles 40% se transformam em 4 diante do universo. Mas tudo que eu sabia, eu continuo sabendo, e mais. É um paradoxo, que às vezes a gente fica preso e não consegue sair. Mas a chave, meus queridos irmãos, é a humildade. Sócrates, o maior sábio da Grécia Antiga, ensinava os seus alunos, os seus seguidores, várias virtudes. Em certa ocasião, Sócrates deu uma aula sobre humildade. E no final disse assim, o tema de casa para vocês é durante uma semana praticar a humildade. E depois vocês vão me trazer para a sala de aula na semana que vem, o que vocês aprenderam, o que vocês conseguiram desenvolver em termos de humildade. Os alunos foram embora e um aluno que tinha muitas posses, o pai tinha fazenda e cristal, ele se empenhou e disse: eu tenho que praticar a humildade. Chegando em casa, conversou com o pai e disse: pai, lembra que tu tinha uma capa velha, e um sapato, e um chapéu assim? E o pai disse: sim, meu filho, está no galpão dos fundos da fazenda. Então o jovem foi lá, pegou aquela capa, carcomida pelos arcos, furada, um sapato velho, um chapéu detonado, encontrou um cusco pelo caminho, botou numa cordinha aquele cusco de rua e saiu pelas ruas de Atenas caminhando, bem tranquilo, né? Naqueles andrajos.
E lá pelas tantas, o jovem está de boa caminhando e a uma quadra dele, ele percebe que vem vindo o mestre Sócrates. Na acepção do termo, ele perdeu o rebolado. Até a passada dele mudou, mas seguiu firme ali, né? E foi cabeça baixa. Quando chega alguns passos antes dele, Sócrates diz assim: meu filho, você não entendeu nada sobre a nossa última aula de humildade. Daqui eu posso ver o teu orgulho pelos furos da tua capa. Ou seja, humildade não é uma questão de aparência, de condição social ou de condição cultural. É outra coisa a humildade. E o tema de hoje que nós estamos refletindo é sobre conhece-te a ti mesmo. A gente tem maior chance de se conhecer quando a gente se reconhece pequeno. Quando a gente acha que é o cara, a gente está bem longe do autoconhecimento. Porque o orgulho nos afasta das pessoas e das oportunidades. O orgulho oblitera a nossa retina, o nosso tímpano e a nossa própria sensibilidade. Porque a gente se sente autossuficiente. Nada nos atinge. Nós não precisamos de nada de ninguém. E isso não nos permite viajar para dentro de nós. E a única maneira de se conhecer é viajando para dentro de nós. Quer ver outro paradoxo? Para a gente se conhecer, a gente precisa ficar um pouco sozinho, mas não por muito tempo. Quando a gente fica um pouco sozinho, a gente tem a grande oportunidade de conhecer os outros. E quando a gente não fica sozinho e fica junto com os outros, convive, troca, se atrita com os outros, nós temos a grande oportunidade de conhecer a nós mesmos. Tem uma parte de nós que está no outro, tem uma parte do outro que está em nós. É da minha área profissional, eu sou da área da psicologia. E muito frequentemente no consultório as pessoas vêm em busca de resolver os conflitos com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com o colega de trabalho, com o chefe. Mas quando nós começamos a fazer o trabalho da psicoterapia e aos poucos vamos conduzindo o cliente ou o paciente para o espelhamento que ele precisa se enxergar, alguns não resistem e vão embora. Porque as pessoas, nós pessoas, ainda temos grandes dificuldades de olhar para nós mesmos. O espelho cuida suficientemente da maquiagem, do visual, do cabelo, quem tem cabelo, claro, né? Mas e a alma? Nós pouco olhamos para a nossa alma. Tem uma frase de para-choque de caminhão muito interessante, que diz assim: eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Essa frase tem poder, porque de repente eu não tenho nada, mas meu pai tem fazenda e muitas cabeças de gado e uma grande lavoura, e eu por mim mesmo não tenho nada. Aí alguém pergunta assim: e essa fazenda, e esse gado, e essa lavoura, tu é o dono? Aí eu digo assim, ó, eu não sou o dono, mas sou filho do dono. Não é pouca coisa ser filho do dono. O
dono do mundo é Deus. E nós não somos pouca coisa, porque nós somos filhos do dono. Deus criou obras magníficas no universo, como por exemplo o nosso planeta, um grão de areia perto de outros planetas, asteroides, sóis, galáxias, mas é magnífica a perfeição do nosso planeta. Pasmem para o que eu vou dizer aqueles que não sabem. Imagina um carro a 160 por hora, tá? Viria de Guaíba em 8 minutos. 160 km por hora não é pouca coisa. Uma velocidade de cruzeiro quando se viaja de avião é razoavelmente 800 km por hora. A Terra gira em torno de si mesma. O tempo todo, nesse momento, a Terra está girando. Vocês têm noção qual é a velocidade com a qual a Terra gira o tempo todo nesse momento? 1.600 km por hora. É a velocidade que a Terra gira. E nós aqui, paradinho. Isso é mágico, é fantástico. A obra do Criador. Entretanto, a obra-prima, top de linha que Deus criou, olha nós aqui. Nós somos os reis da criação. Deus não criou nada mais belo e mais perfeito do que o ser humano. Somos filhos do dono. No Gênesis bíblico de Moisés, Velho Testamento, está inscrito: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tem que interpretar e entender melhor esta afirmativa do Gênesis. Quem viu Deus? Ninguém viu Deus. Mas todo mundo sabe Deus. Deus não precisa ser ensinado. Todos nós sabemos Deus. Por quê? Porque Ele nos criou. Saímos das mãos do Criador. Mas ninguém viu Deus. Então nós imaginamos, mentalizamos, acreditamos na divindade. O Espiritismo ensina as leis morais, ou leis divinas, ou as leis que regem o universo por inteiro. São 10 leis. A primeira lei é a lei de adoração. O que estabelece as leis morais, as leis divinas? São processos que definem o nosso comportamento para com a gente, para com o próximo, para com Deus. A revelia da nossa vontade, independente da nossa vontade, está posto e estabelecido pelas leis divinas. A primeira delas é a lei de adoração. E essa lei estabelece que nós sabemos Deus, nós sentimos Deus. O ateu, por exemplo, pega um ateu convicto e bota uma câmera escondida para espiar ele. Na hora que o bicho pegar e ele estiver sozinho, ele vai dizer assim: meu Deus do céu, me ajuda. O ateu. Mas se quiser pegar ele na tampinha sem câmera, fala com ele assim: tu tem certeza que tu é ateu? E ele vai bater no peito e dizer assim: graças a Deus. Ateu não se cria no aspecto espiritual, porque Deus está em nós. Nós somos um pedacinho de Deus. O espírito de João Fernandes é o mentor espiritual do Carlos Bacelli, um médico lá de Uberaba, amigo do Chico Xavier. E o espírito de João Fernandes diz assim: o átomo é um universo em miniatura e o homem é um Deus em gestação.
conheço Deus e eu sei que Deus existe, eu preciso de alguma forma conceber Deus, imaginar Deus. A igreja fez isso. As igrejas ao longo do tempo, monoteísta, precisavam apresentar um Deus para a comunidade, para os fiéis, para os seguidores da religião. Então, foi criado um Deus. E se a gente fosse olhar com fé racional, talvez a gente pudesse reescrever essa frase, com todo respeito, do Gênesis, e escrever assim: Deus foi criado à imagem e semelhança do homem. Não conhecendo Deus, eu preciso criar um Deus. Homem, já começa por aí, né? O machismo. Claro que Deus é o homem. Aí tem que olhar lá a cabana para receber aquela mensagem maravilhosa de uma outra concepção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Linda e emocionante a história do filme A Cabana. Ora, então foi criado esse Deus, homem, velho, bravo, com dedo em riste, vingativo, que pune, que castiga. Então, não é o homem que tem a imagem de Deus, mas é o Deus criado pelo homem que tem a imagem do homem. Entretanto, em algum momento da fala de Jesus, quando os seus discípulos não conseguiam curar e libertar algumas pessoas que os procuravam na ausência de Jesus, e eles questionavam depois: por que muitas vezes a gente não consegue, e tu consegue curar, libertar as pessoas, ressuscitar? E Jesus, entre outras falas e orientações, dizia: homens de pouca fé, até quando estarei entre vós? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostardas, poderei mover montanhas. Em realidade, podeis fazer tudo o que eu faço, e podeis fazer até mais, porque vós sois deuses. E às vezes nós ficamos cheios de mimimi que não dá para elogiar. Não elogia, senão estraga. Não elogia, senão se envadece. É um erro, é um equívoco. Tem que elogiar. Bajular, botar no trono? Não, né? Mas elogiar sim. Parabéns, ficou legal. Que bom que você fez. Ai, que alegria, você está bonita, você está bem. Parabéns, minha filha, passou. Tem que elogiar. Jesus elogiou. E Jesus, ao natural, poderia elogiar dizendo assim: ó, podeis fazer tudo o que eu faço, porque vós sois Cristos. Não, eles podem fazer o que eu faço e muito mais, porque vós sois deuses. Quando a gente vai sentar a marreta e criticar, a gente não se preocupa, né? A gente critica, e às vezes o outro fica dodói, magoado, melindrado, e a gente não está ligando muito. A gente justifica e diz assim: ó, tinha que falar, né? Eu falei com o bem dele, né? Esse menino não porque ele quis, eu falei com o bem dele. Então é importante também, às vezes, elogiar pelo bem dele ou dela. Então, se nós somos deuses, é bem importante que a gente procure dar conta disso, porque numa outra perspectiva, à luz do Espiritismo em especial, dá para a gente entender o significado. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, no aspecto espiritual, e não no aspecto físico, do biótipo, do modelo material, mas no aspecto espiritual. Aí sim, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vamos estudar um pouquinho o Espiritismo. Nós somos constituídos, nós encarnados, de três partes. Somos seres trinos: corpo, perispírito e espírito.
Se porventura hoje à noite, depois que a gente pegar no sono, a gente saindo do corpo, se a gente se encontrar pela Brasil, lá por Guaíba, se a gente se encontrar, vocês não vão me ver loiro e nem cabeludo. Sou eu mesmo. Embora vocês não vão ver o meu corpo que vai estar dormindo, vocês vão ver o meu perispírito. Mas o meu perispírito é a cópia do meu corpo e o meu corpo é a cópia do meu perispírito. Ou seja, então, o meu corpo espiritual, o meu perispírito é eu mesmo, nesse formato. E o meu espírito, ou nós espíritos, se porventura a gente se encontrar à noite em espírito puro, ou puro espírito, no sentido de estar sem nenhum dos dois corpos, o corpo físico e o corpo espiritual, é o espírito puro. Não necessariamente o espírito puro no que se refere à evolução, mas só o espírito. E portanto, se a gente se encontrar hoje à noite no espírito, a gente não vai se reconhecer. Sabe por quê? Porque o espírito não tem forma. Kardec perguntou: como é o espírito? E os benfeitores espirituais, essa pergunta ela é complexa. Nós temos inclusive pouco vocabulário para explicar. Mas para não vos deixar sem resposta, anota que espírito é uma centelha, um clarão ou uma luz. Então a nossa essência é uma luz. Deus é luz. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito. Mas evidentemente que Deus nos programou para uma grande jornada milenar, a caminho da perfeição. O livro que eu escrevi, que é o meu 6º livro, é A Caminho da Sapiência. Mas Deus nos criou predestinados para a perfeição. Estamos todos a caminho da perfeição, para chegar a espíritos puros, no nível crístico. Quando iniciaram as grandes navegações na Europa, a partir de Portugal, o navegador Fernão de Magalhães, no ano de 1519, fez uma equipe e uma esquadra para explorar os mares, os oceanos. Num tempo que muito se discutia se a Terra era redonda, se a Terra era esférica ou se a Terra era plana. 1519. A equipe da esquadra de Fernão de Magalhães era composta de 240 homens com 5 caravelas e rodou pelos mares e oceanos do mundo por 3 anos. Então Fernão de Magalhães saiu de Portugal em linha reta em direção às Índias e viajou com o intuito de explorar novos mares, novas terras. E viajou e passou muitos percalços, guerra com nativos, doença, peste, tempestade. As caravelas quebraram. A comitiva só chegou de volta em Portugal no ano de 1522, com uma caravela apenas e 18 homens. O próprio comandante da expedição, Fernando Magalhães, morreu pelo caminho. O que isso é maravilhoso e é inusitado, e por isso estou trazendo para o nosso estudo, é que quando essa expedição saiu para viajar para ganhar o mundo, eles viajaram em linha razoavelmente reta, nunca é possível fazer uma reta,
mas sempre na mesma direção, em frente, em frente e em frente. E sabe onde é que eles foram lá? No mesmo ponto de onde eles partiram. Deus nos criou simples e ignorantes. E na obra Evolução em Dois Mundos, psicografada por Chico Xavier e Paulo Vieira, o Espírito André Luiz vai nos dizer que quando Deus nos criou, a gente ainda não era a gente. Nós era alguma coisa que se chama princípio espiritual. E habitamos como energia o primeiro momento da vida do planeta, a sílica, o grão de areia. Ali começou o processo evolutivo disso que nós somos hoje. Sabe quanto tempo faz isso? 15 milhões de séculos. Traduzindo em ano, quem é bom de matemática? 1,5 bilhão de anos faz que a gente está rodando por aí. Nós estamos buscando a felicidade. A religião é a referência maior do ser humano, já que tem a lei de adoração e a gente sabe que existe um Deus. Implicitamente, incitamente na nossa alma, a gente sabe disso. E sabemos que a felicidade plena, como ensinou Jesus, está no reino dos céus. Portanto, na casa do Pai, na casa de Deus. Então nós estamos caminhando, buscando Deus. Então Deus nos criou simples e ignorante e nos colocou para andar para frente, para evoluir. A exemplo da esquadra de Fernão de Magalhães. E a gente anda e anda e anda e anda e continuamos andando. Sabe onde é que a gente tem que chegar? Aqui de volta. Mas se a gente ficar olhando só para fora, só os outros, só querendo as coisas de fora, as coisas materiais e as críticas, e querendo que o mundo se adapte a nós não vamos chegar no objetivo. Quando Jesus disse: a felicidade não é deste mundo, meu reino não é deste mundo, a felicidade só existe no reino dos céus. O tempo passou, vieram outras preleções, outros momentos, e eis que alguém pergunta: mas mestre, onde está o reino dos céus? E o que ele disse? O reino dos céus está dentro de vós. Então a gente está viajando para encontrar Deus. Aí conta-se que lá no início do mundo, Deus criou a felicidade. E chamou os seus deuses assessores, os seus anjos, chamou e disse assim: gente, eu criei uma coisa maravilhosa para a humanidade, a felicidade. Mas eu estou aqui pensando numa estratégia para não dar assim com facilidade com o ser humano. E eu quero esconder a felicidade. E chamei vocês para me darem sugestões onde eu posso esconder a felicidade, para exigir que as pessoas demorem para encontrar e valorizem essa busca. Então o anjo disse assim: Senhor, eu tenho uma ideia. Quem sabe tu esconde em algum dos planetas do sistema solar? E Deus pensou e disse assim: meu filho, não dá. O homem é muito curioso, a ciência vai evoluir, eles vão fazer naves espaciais e vão chegar e vão encontrar em algum planeta que eu vou esconder. Obrigado pela sugestão, mas essa aí não é boa, não vai funcionar. Aí outro anjo disse assim: Papai do céu, e se o senhor colocasse no fundo do oceano, assim, bem escondido, lá no abismo, lá no fundo dos mares? Aí Deus pensou um pouquinho e disse assim: não. O homem é curioso,
especiais que suportem a pressão da profundidade, das profundezas, e vão descobrir a felicidade. E aí cada um dá uma sugestão e ideias e tal, e Deus ainda não é isso, vão falando, ainda não é isso. E aí chegou um anjo diferenciado, que eu desconfio que era Jesus, e disse assim: Papai do céu, eu tenho uma sugestão. E se o Senhor escondesse a felicidade dentro do próprio homem? E Deus dizia assim, ó, batata, bem certinho. E fez isso. Escondeu a felicidade dentro de nós. E a gente não consegue ser feliz, porque a gente procura a felicidade só fora de nós. Então o autoconhecimento nos propiciará o encontro da felicidade, o encontro com Deus, o encontro com a gente, consigo mesmo. É isso que nós estamos buscando, o encontro com nós mesmos. Vós sois deuses? Sim, somos uma centelha. O melhor endereço de Deus é dentro de nós. E a gente se debate pela vida fora, em busca desse alto valor, desse alto amor. Mas é na relação com o outro, é no amor pelo outro, na paciência, na compreensão com o outro, na caridade com o outro, que aos poucos eu vou desabrochando as minhas virtudes e as minhas potencialidades para libertar esse Deus que está preso e que eu não enxergo, pelo orgulho, pela vaidade que me cega. Querofonte era um dos alunos mais aplicados de Sócrates, grande admirador de Sócrates, ao lado de Platão. E para Querofonte, Sócrates era o ápice da sabedoria e do conhecimento. Então Querofonte resolve viajar para a cidade de Delfos para visitar o templo de Apolo e se consultar com as pitonisas. As pitonisas eram as profetas, as médiuns que tinham a conexão com os deuses e orientavam as pessoas que iam até o templo de Apolo. E o Querofonte então faz uma entrevista com a pitonisa, mas no fundo ele queria matar uma curiosidade. E já quase no final da entrevista ele pergunta para a pitonisa: qual é o maior sábio da Grécia? E a pitonisa, sem tergiversar, sem pestanejar, ela responde: o maior sábio da Grécia é Sócrates. Querofonte se realizou, porque ele por ele já sabia que era. Então ele sai do templo e olha para trás e vê a inscrição no frontispício do templo de Apolo: conhece-te a ti mesmo, a chave da felicidade. E ele volta para Atenas, vai até Sócrates e diz assim: tem duas coisas para te contar. E o Sócrates diz: fala, meu jovem. E ele disse: primeiro, descobri uma frase que tu vai te interessar e acho que tu vai encafifar com essa frase. Ela diz assim, ó: conhece-te a ti mesmo. Está lá em Delfos, no templo de Apolo. E outra que eu fiquei sabendo, me consultei com a pitonisa e ela disse para mim que tu é o homem mais sábio da Grécia. E o Sócrates: como assim? Realmente
São duas questões para tontear a pessoa. Conhece-te a ti mesmo. O que isso quer dizer? Segundo, certamente ela se enganou. Certamente é equívoco dela. E o Sócrates ficou encafifado. Porque ele já de imediato disse assim, logo eu, que nada sei. Encafifado, foi até Delfos para desvendar esse mistério. Chegando lá, ele confirmou a frase: conhece-te a ti mesmo. E antes de chegar até Pitonisa, ele foi como que envolvido por uma paralisia, por uma luz super branca, e do alto do templo veio uma voz e disse: meu filho, o que é que tu procuras? Será que é necessário tantos deuses? Tu viestes aqui confirmar o quê? Não está satisfeito com aquilo que já te foi informado? Pensa melhor, reflete sobre isso. Sócrates dispensou a consulta com a Pitonisa, voltou para Atenas e começou a andar na rua, entrevistando cada um dos filósofos mais badalados da sociedade, que eram muitos filósofos que faziam palestras, preleções, teorias, respostas. Tinha sábio filósofo para tudo que é lado, no aerópago e nos lugares, na água, no espaço de reunião pública em Atenas. E Sócrates então começou a entrevistar essas pessoas. Nasce aí o método socrático da dialética, onde eu pergunto, analiso a resposta, arrebato, argumento, questiono, sempre no sentido de evoluir, de aprofundar o conhecimento e de saber se a pessoa de fato entendeu aquilo que eu estou perguntando. A dialética socrática. Qual a conclusão que o Sócrates chegou? Pasmem a conclusão que ele chegou. Ele chegou à conclusão que de fato ele era o mais sábio da Grécia. Por quê? Porque ele percebeu que os outros filósofos falavam muito, mas diziam pouco, e muitas vezes se contradiziam, e a fala de muitos era confusa, e tinha um momento que percebia que a vaidade tomava conta dos filósofos, e daqui a pouquinho nem fazia mais sentido e significado, mas era falar, filosofar muito e pouco dizer. E o que ele deduziu? Ele deduziu que aqueles filósofos pensavam que sabiam muito, e por isso não eram sábios. E ele percebeu a diferença entre os outros é que ninguém sabia nada. A diferença é que os outros pensavam que sabiam, e ele sabia que não sabia. Então ele disse: de fato eu sou mais sábio, porque sei que de tudo que sei, nada sei. 400 anos antes de Jesus, Sócrates teve este insight. Por isso é um dos precursores do cristianismo, da própria doutrina espírita. Allan Kardec, na codificação do espiritismo, tem algum momento que ele questiona os benfeitores espirituais. Como fazer para vencer as más inclinações, para evoluir mais rápido, para poder se desvencilhar do nosso atraso moral e espiritual? Nada mais, nada menos de que se apresentou para responder essa pergunta o Espírito Santo Agostinho, na questão 919. E Santo Agostinho vai dizer: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Quando for dormir, Santo Agostinho disse, quando eu estava na terra eu fazia assim, quando eu ia dormir eu meditava, analisava a minha consciência, tudo que eu fiz no dia, tentando encontrar os meus erros e os meus acertos, para ser melhor no outro dia. Essa busca interior, o conhecimento de si mesmo,
passa pela busca da verdade. E Jesus de Nazaré ensinou: vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a pergunta que não quer calar: o que é a verdade? A verdade, meus queridos irmãos, é paradoxal, porque ela é absoluta. A verdade em si mesma é absoluta, mas ela é também relativa. A verdade absoluta é só o Criador, Deus. E a verdade no seu âmago é absoluta. Mas cada vez que um de nós toma a verdade para trabalhar com a verdade, ela já fica limitada. Aí a verdade passa a ser relativa. O pintor francês Jean-Léon Gérôme pintou um quadro no ano de 1896. Famosíssimo quadro. É uma mulher pelada saindo de um poço. E esse quadro foi pintado inspirado no mito da verdade. E o mito da verdade diz o seguinte: a mentira capciosa ficava sempre cuidando da verdade para tentar sacanear a verdade. Mas a verdade de boa, quem não deve não tema, tinha uma amizade com a mentira. Um dia, num sol muito quente, a mentira disse: verdade, vamos tomar banho num poço de água cristalina bem fresquinha. E a verdade, de coração puro, aceitou. Ambas tiraram a roupa, deixaram a roupa na beira do poço e entraram para tomar banho. Brincadeira vai, brincadeira vem, atirava uma na outra, uma mergulha, outra mergulha. Numa dessas que a verdade está mergulhando no fundo, a mentira saltou para fora do poço, botou as roupas da verdade e fugiu para a cidade. A verdade percebeu que a mentira não estava ali, chamou a mentira não apareceu, então a verdade, no fundo, a verdade, ela existe, mas pode demorar o tempo que demorar, porque a verdade vem à tona. Então a verdade veio do fundo da água, saiu do bolso e percebeu: as minhas roupas não estão aqui. E agora? Ela tinha duas opções: ou ir para a cidade pelada, ou botar as roupas da mentira. E a verdade pensou: eu me nego a botar as roupas da mentira. Foi para a cidade pelada. E a mentira travestida de verdade andava no meio do povo, se insinuando, se assanhando e se dizendo a dona da verdade. Quando a verdade visualizou a mentira e chamou: mentira, as minhas roupas, e a mentira correu para o meio do povo, e a verdade pelada, correndo atrás da mentira para resgatar as falsas roupas. E o povo escandalizado. Com quem? Com a verdade que estava pelada. E a mentira todos acolhiam de boa, mesmo percebendo que ela estava com as roupas que não eram delas. É por isso que até hoje a sociedade prefere a mentira vestida de verdade do que a verdade crua e nua. Parabéns para Tomé, parabéns para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Muita paz, meus irmãos.